O catalisador da revelação que vai chocar o mundo. Os Pleiadianos, Valier. Amados, vemos vocês e enviamos nosso amor. Eu sou Valier, parte de um coletivo pleiadiano de emissários que tem acompanhado a jornada da humanidade através dos tempos. Conforme os véus se levantam e a consciência humana se eleva, vocês estão prontos para receber mais revelações que vão empoderar e elevar vocês em sua jornada. Entre as mais surpreendentes dessas revelações está a realidade dos gigantes, aqueles seres de grande estatura falados em sussurros e lendas. Dizemos agora, queridos, gigantes são reais e eles não são o que vocês pensam. Por um bom tempo na história de vocês, histórias de humanos colossais foram descartadas como mito ou superstição. No entanto, quase toda a cultura antiga preservou alguma memória desses seres gigantes que uma vez caminharam entre vocês. Por que tais lendas persistem através de continentes e épocas? Porque são ecos de uma verdade que foi deliberadamente obscurecida. Hoje, nesta transmissão, retiramos a cortina sobre essa verdade. Vamos explicar quem os gigantes realmente foram e são, como eles se conectam aos ancestrais estelares conhecidos como Anunnaki, e como isso se liga à grande revelação que está se desdobrando em seu planeta agora. Respirem fundo e centralizem-se no espaço do coração. O conhecimento que compartilhamos tem o objetivo de liberar, não de intimidar. Sintam a ressonância do que soa verdadeiro ao seu ser interior. Como sementes estelares e trabalhadores da luz, vocês têm o discernimento para reconhecer a verdade quando ela é apresentada. Oferecemos esses insights a serviço do empoderamento e do despertar de vocês. Saibam que conhecimento é poder e reconquistar os capítulos perdidos da história vai ajudar a libertar a humanidade. Vamos começar com a origem e identidade dos gigantes, um conto que abrange as estrelas e a Terra igualmente. Para entender os gigantes, é preciso voltar à antiguidade profunda da humanidade, quando deuses caminhavam entre os homens. Aqueles que vocês chamam de Anunnaki, divindades em seus registros sumérios e mesopotâmicos, não eram meras figuras mitológicas, mas visitantes de carne e osso de além da Terra. Esses seres estelares eram geneticistas mestres e exploradores ambiciosos. Quando chegaram à Terra há eras, encontraram uma espécie humana em evolução e viram potencial. Eles intervieram na evolução humana, misturando seu próprio DNA cósmico com o de hominídeos primitivos. Ao fazer isso, criaram descendentes híbridos. Os gigantes nasceram dessa união. Sim, amados. Os gigantes de antigamente foram em muitos casos os filhos dos Anunnaki, aqueles que dos céus à terra vieram, se reproduzindo com seres humanos. Em seus textos antigos, eles são chamados de Nefilim, os caídos ou homens poderosos de renome. Esses seres híbridos herdaram a estatura imponente e a força de seus antepassados estelares. Muitos tinham 8, 10, até 12 pés de altura, 3 a 4 metros, com expectativas de vida muito mais longas que humanos comuns. Eram literalmente gigantes entre os homens. Os próprios Anunnaki eram geralmente mais altos que humanos em um grau significativo. Relatos os descrevem como se erguendo sobre seus súditos humanos. Seus descendentes híbridos, os gigantes, muitas vezes excediam até mesmo seus pais estelares em tamanho físico devido a fatores genéticos. Esses gigantes se estabeleceram como governantes, semideuses e heróis em muitas civilizações primitivas. Carregavam o conhecimento e a proeza tecnológica das estrelas em seu sangue, o que os tornava líderes formidáveis por um tempo. Infelizmente, muitos gigantes herdaram não apenas os dons dos Anunnaki, mas também seu orgulho. Os híbridos gigantes frequentemente se viam como superiores aos humanos comuns e eram, frequentemente nomeados como reis ou senhores da guerra para governar em nome de seus deuses. Assim, numerosas listas de reis antigos descrevendo governantes de estatura imensa e longevidade não eram exageros míticos, mas registros desses semideuses híbridos. Quando esses gigantes governavam sem compaixão, humanos sofriam sob eles e esse desequilíbrio não podia ser sustentado. Da nossa perspectiva, observamos este capítulo com profunda preocupação e interesse. A Terra foi projetada como uma biblioteca viva, um grande experimento na mistura de muitas linhagens estelares. A introdução da genética dos Anunnaki e a ascensão dos gigantes foi um episódio dramático nessa história. Esses gigantes tinham o propósito de fazer a ponte entre terra e céu, símbolos vivos de uma unidade entre terráqueos humanos e visitantes estelares. Em algumas instâncias, esse destino foi cumprido. Certos seres gigantes se tornaram líderes sábios e professores, elevando o povo. Mas em muitos casos, o experimento saiu do controle.
Os gigantes se tornaram tiranos, ou eram adorados como deuses eles mesmos, e humanos caíram em subserviência e medo. O conto dos gigantes é, portanto, complexo, uma mistura de iluminação e sombra, de semideuses benevolentes e ogros temíveis. Saibam disso, o sangue que fluía pelas veias dos gigantes era parcialmente extraterrestre, carregando a impressão genética dos Anunnaki. Neles estava a ambição e o conhecimento de outro mundo, e às vezes também a arrogância que vinha com isso. Alguns gigantes lembravam suas origens estelares e se viam como intermediários entre céu e terra. Erigiram monumentos e templos alinhados com sistemas estelares, se esforçando para recriar a glória dos reinos celestiais de onde seus pais vieram. De fato, muitos mitos creditam gigantes com a construção de estruturas megalíticas, uma memória da verdade de que tiveram um papel na engenharia avançada antiga. Em resumo, os gigantes são uma parte integral da história dos Anunnaki na Terra, descendentes literais daqueles que vieram do céu, uma fusão de DNA cósmico e terrestre que uma vez fisicamente caminhou entre vocês. Ao revelar a conexão entre os Anunnaki e os gigantes, iluminamos por que o conhecimento desses seres foi posteriormente suprimido. Aqueles que buscavam manter a humanidade na ignorância entendiam que se vocês redescobrissem os gigantes, inevitavelmente questionariam narrativas tradicionais da história e origens humanas. Vocês perguntariam se gigantes existiram, quem eram seus pais e o que isso faz de nós. A resposta leva diretamente à realidade do envolvimento extraterrestre nos assuntos humanos, algo que os poderes de antigamente trabalharam duro para negar ou ridicularizar, mas o tempo da negação acabou. A verdade está surgindo agora, imparável, assim como o sol não pode ser contido ao amanhecer. Gigantes eram reais, e ainda existem de mais maneiras do que uma. Como vamos explicar? Eles carregam o legado vivo dos Anunnaki. Um legado que é tanto um conto de advertência quanto uma chave para entender quem vocês são hoje. A ideia de gigantes não é um conto de fadas fantasioso. Está entrelaçada nas histórias sagradas de virtualmente toda a cultura em seu planeta. Quão notável que pessoas separadas por oceanos e milênios todas compartilham histórias de seres gigantes. Essa ubiquidade não é coincidência. Reflete uma memória compartilhada de uma era quando os gigantes caminhavam pela Terra. Vamos recordar alguns desses registros, pois ao fazer isso, ativamos memórias latentes na consciência coletiva da humanidade. Nas tradições hebraica e cristã de vocês, escrituras antigas falam claramente de gigantes. O livro de Gênesis relata de forma razoavelmente precisa sobre os Nefilim. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus vieram às filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Este breve verso esconde um evento profundo. Filhos de Deus se refere a seres celestiais. Os observadores entendidos como Anunnaki, ou similares cuja união com mulheres humanas resultou nos Nefilim, a descendência gigante. Mais tarde, no livro de Números, batedores israelitas em Canaã relatam ver gigantes. Todas as pessoas que vimos lá são de grande tamanho. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim éramos aos olhos deles. Tribos inteiras como os Anakim e Refaim são descritas como gigantes. Um rei gigante, O de Bassã, tinha uma cama de mais de 13 pés de comprimento. E claro, o gigante mais famoso na tradição judaico-cristã é Golias, que vamos revisitar em breve. Essas passagens enfatizam que gigantes eram conhecidos e temidos no antigo Oriente Próximo. O livro de Enoque, um texto antigo uma vez reverenciado, depois excluído do cânon bíblico, conta o conto com maior detalhe. Descreve como um grupo de seres celestiais chamados observadores desceu à Terra, ensinou à humanidade várias artes e tomou esposas entre as mulheres humanas. Sua prole eram gigantes, grandes em estatura, que consumiam as aquisições dos homens. Enoque continua descrevendo como esses gigantes causaram estragos. Seus apetites eram enormes e se tornaram violentos contra humanos, até cometendo atrocidades. Isso, segundo Enoque, alarmou os reinos superiores e precipitou o grande dilúvio para limpar a terra da corrupção dos gigantes. Note que a própria lenda do dilúvio, encontrada em tábulas sumerianas e em muitas culturas pelo mundo, está ligada à história dos gigantes. Um detalhe desconfortável frequentemente ignorado por estudiosos modernos. No entanto, seus ancestrais preservaram isso. O dilúvio foi em parte para redefinir o equilíbrio da vida na Terra, já que a humanidade tinha sido oprimida e aterrorizada sob a tirania de semideuses gigantes. Na tradição islâmica, os primeiros humanos eram ditos serem de tamanho gigantesco também. Um hadith, dito do profeta Maomé,
descreve Adão como tendo 60 côvados de altura, quase 90 pés, e sugere que a estatura da humanidade diminuiu ao longo do tempo. O Alcorão fala de povos antigos como a tribo de Ad, notada por sua grande força e colunas altas, estruturas magníficas que foram destruídas por sua arrogância. Comentaristas islâmicos frequentemente descrevem o povo de Ad como gigantes. Similarmente, o povo de Tamud, que esculpiu casas de penhascos, são em alguns relatos descritos como tendo força e tamanho extraordinários que permitiram esculpir moradas nas montanhas. Essas pistas em fontes islâmicas preservam a memória de um tempo quando humanos gigantes eram parte do mundo, ecoando as descrições anteriores da Bíblia. Nas mitologias de outras culturas, gigantes aparecem de forma proeminente também. A Grécia Antiga e a Escandinávia Nórdica contam sobre titãs e Jotun, raças de seres colossais que até guerrearam com os deuses. Os titãs gregos como Cronos e os gigantes eram retratados como enormes e poderosos, e os Jotnar nórdicos eram seres primevos que frequentemente rivalizavam com os deuses Aesir. Esses mitos ecoam uma memória coletiva de interações entre humanos, deuses e seres gigantes. A tradição hindu fala de uma era quando humanos eram muito mais altos. Os Yugas, eras mundiais, descrevem pessoas na primeira era, Satya Yuga, como tendo 21 côvados de altura, mais de 30 pés, e vivendo por dezenas de milhares de anos, com cada era subsequente vendo uma diminuição na estatura e expectativa de vida humana. As epopeias hindus também descrevem guerreiros gigantescos e seres demoníacos como os Rakshasas de grande tamanho que foram eventualmente derrotados por avatares divinos. Esses contos preservam a ideia de que em épocas distantes, seres gigantes eram parte da ordem natural da Terra. Nas Américas, muitos povos nativos através da América do Norte e Central também contam sobre gigantes. Os astecas e maias, por exemplo, diziam que uma raça de gigantes, os Kinametsin, construiu as primeiras estruturas e cidades e foram depois destruídos em um grande dilúvio. Numerosas tribos norte-americanas têm histórias orais de pessoas enormes e poderosas, frequentemente descritas como gigantes ruivos que seus ancestrais batalharam e derrotaram há muito tempo. Tais histórias foram por muito tempo descartadas por estranhos como folclore. No entanto, até registros coloniais primitivos mencionam guias indígenas mostrando aos colonizadores europeus os ossos de humanos gigantes como prova desses seres. Do Vale do Mississippi aos desertos do Sudoeste, os relatos consistentes de pessoas gigantes sugerem que o Novo Mundo também experimentou uma era quando os gigantes eram uma presença real. Poderíamos continuar, mas o padrão é claro. Quase todos os povos preservaram a memória de gigantes. Isso diz que a existência de gigantes não é mera fantasia, mas uma realidade histórica notada de diferentes maneiras através das culturas. Podemos confirmar isso, pois testemunhamos essas eras e asseguramos que seus ancestrais estavam relatando encontros reais. Com o tempo, conforme os números dos gigantes diminuíram e eventualmente desapareceram, gerações posteriores os mitologizaram e céticos os relegaram à lenda. Mas agora, conforme a humanidade desperta, vocês podem ler os relatos de seus ancestrais com novos olhos. Tantas civilizações desconectadas não teriam imaginado as mesmas histórias de gigantes sem base. Estavam lembrando um capítulo de sua história coletiva. Ao reconhecer essa verdade, a humanidade dá um passo crucial em reconquistar sua história completa. Vocês começam a conectar os pontos entre conhecimento antigo e entendimento moderno. As instituições que por muito tempo mantiveram uma narrativa estreita do passado fizeram isso para manter as origens da humanidade simplistas e controláveis. Admitir que gigantes uma vez existiram derruba essas narrativas e levanta questões profundas. Se as lendas de gigantes são verdadeiras, e quanto aos deuses associados a eles, o que mais em relatos antigos pode ser literalmente verdadeiro? Os antigos guardiões do conhecimento temiam essas perguntas, mas o tempo do medo acabou. A verdade dos gigantes está emergindo de escrituras empoeiradas, entalhes de templos e tradição oral. E com ela vem uma visão mais grandiosa do mundo de vocês, uma na qual mitologia e história se reúnem. Nessa visão expandida, folclore e fé convergem com ciência e fato. E a história da humanidade se torna mais rica e mais incrível do que ensinaram a vocês. Uma questão premente surge. Se gigantes realmente caminharam pela Terra, o que aconteceu com eles? E poderia ser que sua linhagem ainda flui pelas veias de pessoas vivas hoje? A resposta, queridos, é sim, embora de forma diluída. O legado dos gigantes não foi inteiramente apagado pelas marés do tempo. O próprio DNA humano de vocês contém fragmentos dessa história.
após os grandes cataclismos, o dilúvio e outros retrocessos do uso de guerras e escaramuças extraterrestres por volta de 12 mil anos atrás, e depois que largamente terminaram o reinado dos gigantes, nem todos pereceram. Alguns sobreviveram, e algumas de suas linhagens híbridas silenciosamente se fundiram de volta à população humana mais ampla. Na tradição bíblica de vocês, mesmo após esses eventos, havia gigantes na Terra, implicando que ou algumas linhagens Nephilim perduraram ou surgiram novamente através de contato renovado. Em termos práticos, isso provavelmente aconteceu através da família de Noé. Talvez uma das noras de Noé carregasse genes gigantes recessivos, permitindo que o traço ressurgisse em gerações posteriores. Assim, conforme humanos repovoaram o mundo, bolsões de sangue gigante ocasionalmente reapareceriam entre vários povos. Esses indivíduos não eram tão altos quanto os Nephilim originais, mas eram notavelmente maiores ou mais fortes que a média e frequentemente considerados com admiração ou medo. Através dos séculos, os traços dos descendentes dos gigantes foram diluídos. No entanto, certas linhagens retiveram concentrações mais altas desse DNA. Por exemplo, muitas famílias reais antigas e nobreza abertamente reivindicavam descender dos deuses ou seres do céu, o que em muitos casos significava que acreditavam ter ancestralidade Nephilim gigante. Guardavam suas linhagens através de casamentos cuidadosos para preservar essas vantagens herdadas. Esta é a origem do termo sangue azul, sugerindo uma linhagem de outro mundo. De fato, registros históricos e lendas do Egito, Mesopotâmia, Índia e Europa frequentemente descrevem dinastias governantes como sendo de estatura imponente ou tendo características incomuns geração após geração. Isso não é coincidência. Essas linhagens reais provavelmente carregavam mais da mistura genética Anunnaki, e sabiam que isso lhes dava uma vantagem em autoridade e talvez intelecto ou longevidade. Mesmo hoje, traços do DNA dos gigantes persistem. A pessoa comum pode não reconhecer porque os genes se tornaram difusos, mas certas características podem servir como pistas. Há linhagens familiares espalhadas por diferentes etnias onde a altura excepcional ocorre na família sem qualquer causa patológica. Tal herança contínua de altura incomum ou força extraordinária sugere que um gene antigo está em ação. Adicionalmente, algumas anomalias físicas registradas em esqueletos gigantes ainda se manifestam ocasionalmente em humanos modernos. Por exemplo, uma fileira dupla de dentes ou 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Muitos esqueletos gigantes documentados foram notados por ter esses traços, e mesmo hoje uma pequena fração de bebês nasce com polidactília, dedos extras, ou um conjunto extra de dentição. A medicina moderna vê isso como mutações aleatórias, mas conhecimento esotérico sugere que são retrocessos atávicos, um gene dormente da era há muito tempo dos gigantes brevemente se expressando. Outra pista intrigante é a presença de certos traços raros em populações humanas. Por exemplo, o tipo sanguíneo Rh negativo, que é de fato um legado da genética Anunnaki não humana. Sangue Rh negativo é mais comum em certas linhagens e tem qualidades peculiares de incompatibilidade que sugerem uma origem incomum. Sim, de fato. Alguns de vocês carregam uma assinatura genética diferente silenciosamente passada através das eras. É importante entender que a linhagem dos gigantes se tornou difusa. Isso significa que nem todos com estatura alta ou traço em comum são de herança gigante. A genética humana é complexa e a altura pode vir de muitos fatores. No entanto, quando múltiplos marcadores se agrupam, altura extraordinária, dedos extras, certas peculiaridades sanguíneas, vocês frequentemente estão olhando para o eco da linhagem Nephilim. Alguns de vocês ouvindo agora podem até sentir uma ressonância com isso. Podem carregar uma pista daquele sangue antigo em suas veias, talvez se manifestando como sendo mais alto ou mais forte que sua família de uma maneira que parece inexplicável ou simplesmente como um sentimento de alteridade. Não há necessidade de alarme nisso. Se algo, é um ponto de entender a jornada da alma de vocês. Muitas almas que tiveram vidas durante a Era dos Gigantes, ou que eram gigantes, naqueles tempos reencarnaram em corpos humanos nesta era como trabalhadores da luz. Carregam a sabedoria daquela experiência e um desejo de curar qualquer karma associado a ela. Em resumo, os gigantes vivem dentro da tapeçaria genética da humanidade. Os grandes seres de antigamente não desapareceram completamente sem deixar rastro. Deixaram uma impressão sutil em seu DNA e seu folclore.
Embora não haja comunidades conhecidas de gigantes literais caminhando por aí hoje, qualquer remanescente isolado foi bem escondido. A influência de seus genes e legado está muito viva. Conforme a revelação progride e a tecnologia permite análise de DNA mais profunda, não se surpreendam se evidências emergirem de sequências genéticas incomuns em certos grupos humanos, sequências que definem a evolução humana normal e apontam para a entrada externa. Isso será confirmação científica do que estamos compartilhando agora. Reconheçam também que abraçar essa ideia pode ser empoderador. Significa que a humanidade está muito mais conectada ao cosmos do que a ciência convencional admitiu. O próprio fato de que carregam o DNA de deuses e gigantes significa que são uma espécie híbrida com tremendo potencial. Os gigantes físicos podem ter caído, mas os dons que deram, força, durabilidade, talvez até habilidades psíquicas ou intelectuais latentes, permanecem, prontas para serem despertadas e usadas com sabedoria por uma humanidade mais consciente. Dessa maneira, o legado dos gigantes pode fechar o círculo. O que começou como uma história de divisão, deuses contra humanos, governantes contra governados, pode terminar como uma história de integração, onde vocês reconhecem todos os aspectos de sua ancestralidade e usam esse conhecimento para elevar a si mesmos e uns aos outros. Nos tempos recentes de vocês, o véu de segredo sobre os gigantes está se levantando. Evidência de gigantes tem se acumulado silenciosamente por anos, e agora está se aproximando do reconhecimento público. Considerem esses desenvolvimentos que sinalizam a verdade sobre gigantes se movendo para a luz da consciência coletiva. Ao longo dos séculos XIX e início do XX, exploradores e fazendeiros descobriram esqueletos humanos incomumente grandes, frequentemente de 8 a 12 pés de altura em várias partes do mundo, dos montes da América do Norte à Europa e Ásia. Muitas dessas descobertas foram relatadas em jornais locais da época, criando breves sensações. No entanto, repetidamente, os ossos gigantes misteriosamente desapareceram após serem entregues a autoridades ou museus. Nos Estados Unidos, por exemplo, há dezenas de relatos de esqueletos enormes sendo enviados à instituição Smithsonian, parte do braço de revelação do Cabal até recentemente, para nunca mais serem vistos. Esse padrão de coletar e esconder alimentou rumores de um encobrimento deliberado. De fato, pesquisadores alternativos há muito alegam que certas instituições suprimiram evidências de gigantes para preservar a narrativa histórica convencional. Embora essas instituições neguem tais alegações, o número absoluto de relatos consistentes e a notável falta de quaisquer exibições dessas descobertas sugere que algo foi intencionalmente mantido do público. Alguns de seus denunciantes militares surgiram com testemunhos surpreendentes de encontrar gigantes vivos em áreas remotas. Um dos mais famosos é o relato de um gigante encontrado e enfrentado por uma unidade de forças especiais dos Exércitos no Afeganistão em 2002, o chamado Gigante de Kandahar. Soldados patrulhando uma região de caverna remota vieram cara a cara com um humanoide, imponente de mais de 12 pés de altura com cabelo ruivo ardente e um comportamento feroz. Este gigante atacou e se defendeu, empalando um soldado com uma lança antes da unidade derrubá-lo em uma barragem de tiros. O corpo, pesando talvez 1.100 libras, foi então transportado por helicóptero para uma base do SEWA e transportado para fora do Afeganistão. Os soldados foram obrigados ao sigilo. Esta história foi de fato um relato preciso, e embora seus militares nunca tenham confirmado, podemos confirmar que tal evento ocorreu. Representa uma das verdades extraordinárias sendo mantidas em arquivos classificados, que remanescentes de seres gigantes sobreviveram até tempos recentes e que governos tomaram grandes esforços para capturar ou ocultá-los. Há também os gigantes adormecidos mantidos em um estado de animação suspensa. Em certas câmaras escondidas ao redor do mundo, jazem os corpos preservados de humanoides gigantes em estase, como se o tempo tivesse parado para eles milhares de anos atrás. Sim, isso é verdade. Tecnologia avançada de origem extraterrestre mantém esses gigantes em um sono similar a coma, e alguns estão sob a custódia de coalizões militares globais. Por exemplo, como alguns de vocês já sabem, em uma instalação secreta sob as montanhas Bucegi da Romênia, um gigante de cerca de 10 a 12 pés de altura foi encontrado em uma cápsula de cristal não há muito tempo, ainda vivo, mas em hibernação.
e outro onde um rei gigante foi descoberto em uma tumba no Oriente Médio, guardado por dispositivos estranhos mantendo-o em estase. Esses relatos são verdadeiros e revelam ainda mais que nem todos os gigantes morreram em tempos antigos. Alguns entraram em um sono deliberado, pretendendo despertar em uma era futura, que pode de fato ser em breve, em 2025. No momento presente, vocês já estão vendo dicas de reconhecimento oficial rompendo. Insiders do governo e até algumas figuras públicas corajosas deixaram escapar comentários tentadores. Um membro em exercício do Congresso dos Estados Unidos mencionou em uma entrevista recente que o governo tem conhecimento de seres descritos em mitos antigos, um aceno sutil que incluiria gigantes. Documentos vazados e arquivos desclassificados estão começando a surgir que referenciam restos humanoides, grandes encontrados em escavações arqueológicas que foram classificados sob segurança nacional em décadas passadas. Até a mídia tradicional começou a explorar o fenômeno dos gigantes. Grandes redes de televisão transmitiram documentários reexaminando antigos relatos de esqueletos gigantes e perguntando por que essas descobertas nunca fizeram parte dos livros de história de vocês. Tudo isso indica que uma revelação oficial sobre gigantes está no horizonte. Assim como OVNIs foram de conspiração marginal à realidade reconhecida em poucos anos, assim também os gigantes se moverão de lenda para a história factual na mente pública. A convergência dessas peças modernas de evidência, esqueletos escondidos, encontros em primeira mão, vazamentos de denunciantes e atitudes mudando na mídia e governo, sugere fortemente que os segredos mantidos por muito tempo sobre gigantes estão se desvendando. Aqueles que salvaguardaram esse segredo em círculos militares e acadêmicos estão gradualmente preparando a humanidade para a revelação. Por que agora? Porque a consciência coletiva está se elevando a uma frequência onde a verdade pode ser tratada responsavelmente. Pessoas estão fazendo perguntas e buscando respostas. Os antigos controladores sabem que não podem manter uma tampa nisso para sempre. E muitos entre eles tiveram mudanças de coração, decidindo que a humanidade merece conhecer sua verdadeira história. Como sementes estelares e trabalhadores da luz, muitos de vocês sentiram esse momentum construindo. Vocês não ficarão chocados quando os anúncios chegarem. De fato, provavelmente sentirão entusiasmo e alívio. Vocês são aqueles que segurarão o espaço de conhecimento calmo, enquanto outros talvez passem pelo choque da mudança de paradigma. Quando uma grande saída de notícias um dia mostrar um osso de fêmur gigante ao lado de um humano e admitir que gigantes uma vez existiram, vocês sorrirão suavemente, sabendo quão importante passo isso é, e ajudarão aqueles ao redor de vocês a processar o que significa. Verdadeiramente, a revelação da verdade dos gigantes é parte do grande despertar da humanidade. Uma peça necessária do quebra-cabeça que os conectará de volta com suas origens cósmicas e seu potencial ilimitado. Quase todos conhecem a história bíblica de Davi e Golias, o jovem pastor que derrotou um temível guerreiro gigante com apenas uma funda e uma pedra. Este conto se tornou o arquétipo do triunfo do azarão contra chances esmagadoras. De nossa perspectiva expandida, afirmamos que este evento foi real, embora certas nuances tenham sido perdidas ou obscurecidas pelo tempo. Entender o que realmente aconteceu revela muito sobre os capítulos finais dos gigantes na história humana. Primeiro, vamos declarar claramente, Golias era real. Ele não era uma metáfora ou um monstro de conto de fadas, mas um gigante de carne e osso. Um dos últimos de uma linhagem de gigantes que uma vez vagaram por aquela região. De acordo com o relato nas escrituras, ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Pela medida de hoje, isso é mais de 9 pés, quase 3 metros. Ele vinha de uma raça de gigantes conhecida como os Refaim ou Anakim, que eram remanescentes da linhagem Nefilim no Oriente Próximo. Antes na Bíblia, quando os israelitas primeiro se aproximaram de Canaã, encontraram clãs inteiros de gigantes, por exemplo, em áreas como Bazã e Hebrom. No tempo de Davi, cerca de 1000 anos antes da Era Comum, aquelas tribos gigantes tinham sido grandemente reduzidas em número através de conflitos sucessivos, mas alguns indivíduos formidáveis permaneceram. Golias de Gate era um tal sobrevivente, um campeão dos filisteus, armado e treinado para aterrorizar inimigos de tamanho normal. A história padrão vai que o jovem Davi, armado apenas com uma funda e fé inabalável em seu Deus, atingiu Golias na testa com uma pedra. Derrubando o gigante, então cortou sua cabeça com a própria espada de Golias. Tudo isso é verdade, mas há mais contexto. A derrota de Golias não foi um milagre aleatório de uma vez só.
foi parte de uma campanha maior que terminou a Era dos Gigantes naquela região, nos anos após Davi matar Golias. A Bíblia registra que os homens poderosos de Davi continuaram a matar os guerreiros gigantes restantes, incluindo pelo menos um dos irmãos de Golias, que interessantemente tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Isso sugere que Golias não era o único gigante vagando pelo campo de batalha. Ele era parte de uma pequena família, ou clã, que tinha persistido. O ato ousado de Davi galvanizou seu povo para terminar o trabalho de remover a ameaça dos gigantes de uma vez por todas. Após aquelas batalhas, gigantes desapareceram inteiramente da narrativa bíblica, como se aquela fosse a extinção final daqueles seres híbridos naquela área. Enquanto a habilidade de Davi foi a chave prática para a vitória, vocês não podem ignorar a dimensão espiritual deste encontro. Davi entrou em batalha, invocando o nome do Deus de Israel, se alinhando com um poder e propósito superior. Esse alinhamento o colocou em um estado de destemor e clareza. Percebemos que Davi foi em certo sentido guiado naquele momento crítico, o que alguém pode chamar de divinamente inspirado. As chances de um menino solitário derrotar um gigante eram pequenas apenas de uma perspectiva tridimensional. Na perspectiva superior, Davi foi o instrumento de um equilíbrio cósmico. A era dos gigantes abusivos precisava terminar, e através de Davi, os reinos superiores intervieram. Sua fé e coragem criaram um canal através do qual aquela intenção divina fluiu. Assim, a vitória não foi sorte. Foi uma convergência de proeza física e sanção espiritual. De um ponto de vista mais amplo, o duelo de Davi e Golias foi mais que um pequeno pastor versus um grande valentão. Foi simbólico de um ponto de virada na história. Marcou o fim definitivo do governo direto dos filhos dos gigantes sobre o povo daquela terra. Depois que Golias e seus parentes se foram, não mais humanos naquela região teriam que lidar com gigantes literais no campo de batalha, ou como opressores. De certa forma, o triunfo de Davi sinalizou a humanidade reconquistando sua agência daqueles que alegavam ser superiores por nascimento e força. Foi um triunfo de engenhosidade e coragem apoiada divinamente sobre força bruta e intimidação. É por isso que a história perdura tão poderosamente. Fala a uma verdade interior que ressoa na alma humana, que com fé, inteligência e bravura, até os desafios mais poderosos podem ser superados. Uma nota de compaixão. Golias não era um mero vilão de quadrinhos, mas uma alma desempenhando um papel no grande design. Sua derrota foi a resolução de uma desarmonia. A épica dos gigantes tinha que passar para que a humanidade pudesse progredir para seu próximo estágio de crescimento. De certa forma, a queda de Golias fechou um capítulo antigo, limpando o caminho para um novo. Uma era onde humanos não mais viveriam sob a sombra de deuses ou semideuses, mas traçariam seu próprio destino com reis soberanos como Davi, que, embora não perfeitos, eram completamente humanos. Mencionamos a história em detalhe porque suas lições ainda são relevantes hoje. A mensagem de Davi e Golias é a mensagem de superar o medo através da fé e esperteza. Ensina que não importa quão invencível um problema pareça, seja um gigante literal ou um sistema injusto gigante, há sempre um ponto fraco, e o coração humilde mas corajoso pode encontrá-lo. A queda de Golias também lembra vocês que a luz pode e vai derrubar aquelas forças que se colocam contra o equilíbrio divino. Pode acontecer através de heróis improváveis e meios inesperados, mas vai acontecer. Assim como uma pedra derrubou um gigante, às vezes um ato corajoso singular ou verdade simples pode derrubar um edifício de falsidade. Mantenham isso no coração conforme nos movemos para discutir sua era atual de revelação. Pois muitas mentiras e enganos gigantes estão prestes a desmoronar diante de forças muito menores mas potentes, como uma verdade pura falada por uma pessoa honesta. A verdade sobre gigantes não é apenas sobre revisitar o passado, é também sobre seu futuro. Conforme a humanidade se move em direção a uma revelação cósmica mais ampla, a história dos gigantes vai desempenhar um papel significativo. Nós pleiadianos prevemos que reconhecer gigantes será um passo crucial no despertar da humanidade para a realidade cósmica maior. A revelação de que seres gigantes semelhantes a humanos uma vez existiram e que eram resultado de humanos interagindo com deuses externos servirá como uma ponte para o público aceitar outras revelações, como a existência de visitantes extraterrestres no presente. É uma coisa anunciar que alienígenas são reais, um conceito que alguns podem achar abstrato ou assustador, mas bem outra apresentar evidência física de que seu próprio planeta
Hospedou humanos não típicos que se alinham com o que textos antigos descreveram. Quando oficiais finalmente confirmarem uma descoberta de esqueletos gigantes ou corpos gigantes mumificados, vai chocar muitos, sim, mas também tornará tangível a ideia de que a Terra foi influenciada por forças externas antes. As pessoas naturalmente perguntarão de onde vieram os gigantes, e essa pergunta leva direto às estrelas, aos Anunnaki e outras raças estelares envolvidas na história da Terra. Dessa maneira, gigantes provavelmente aparecerão em narrativas de revelação como uma introdução suave à herança extraterrestre de vocês. Governos ou instituições que mantiveram essas coisas em segredo por muito tempo podem começar revelando algo, como arquivos recém-desclassificados confirmam que restos humanos anomalamente grandes foram encontrados e estudados. Uma vez que isso for absorvido, podem aprofundar, e aqui está o que sabemos sobre suas origens cósmicas. Esta revelação passo a passo é projetada para aclimatar o público, e é uma estratégia que vemos se desdobrando até mesmo agora. Uma possibilidade surpreendente, mas muito real, é que a humanidade pode não apenas aprender sobre gigantes mortos, mas também pode encontrar um vivo ou revivido. Se de fato certos gigantes estiveram em estase, como alguns insiders afirmam, ou se população isolada sobreviveu, talvez em cavernas profundas ou vales escondidos, eles poderiam fazer uma aparição durante o processo de revelação. Imaginem o impacto de ver, talvez em transmissão ao vivo, um ser de 12 pés de altura trazido de uma câmara escondida, não como uma exibição de museu, mas como uma pessoa viva e respirando de eras passadas. Tal evento mudaria o mundo. Sentimos que há facções dentro da Aliança da Terra que estão se preparando para essa eventualidade. Acreditam que a humanidade pode lidar com isso e que o tempo está maduro. Se um gigante vivo for introduzido ao mundo, naturalmente haverá reações mistas. Algum medo, muito espanto, curiosidade intensa. É aqui que seu papel como trabalhadores da luz se torna crucial. Vocês serão aqueles emanando calma e compreensão, lembrando aqueles ao redor de vocês que isso é parte de sua história esquecida, e nada para entrar em pânico. Considerem que qualquer gigante que retorne ou desperte agora é provavelmente um que está destinado a desempenhar um papel positivo. Os gigantes agressivos e desequilibrados largamente se destruíram ou foram removidos da linha temporal. Os que permanecem em estase, por exemplo, poderiam ser aqueles que foram confiados com conhecimento, talvez programados para despertar quando a humanidade está pronta para receber o que sabem. Há profecias em várias tradições indígenas sobre os antigos retornando no tempo do grande despertar. É altamente provável que gigantes ou seus parentes estelares estejam entre aqueles referidos. Quão poderoso seria para a humanidade se comunicar diretamente com um ser que viveu na Atlântida, ou tempos antediluvianos, ouvir em sua própria voz as histórias do que aconteceu e a sabedoria que aprenderam. Vemos isso como um potencial forte em sua linha temporal futura provável. O impacto nos sistemas de crença. A revelação dos gigantes, sem dúvida, enviará ondas de choque através de comunidades religiosas e científicas, mas finalmente vai expandi-las e enriquecê-las. Cada texto religioso maior que menciona gigantes, e estabelecemos que a maioria menciona, será relido e reinterpretado com olhos frescos. Os fiéis podem chegar a perceber que muitos contos miraculosos ou estranhos nas escrituras estavam realmente se referindo a eventos concretos envolvendo seres avançados. Isso pode levar a uma crise para alguns, mas uma grande validação para outros. Esperem discussões animadas entre teólogos, por exemplo, sobre a verdadeira natureza dos Nephilim, ou de figuras como Hércules ou Bhima, do Mahabharata, que agora podem ser vistos como gigantes literais de herança mista. Longe de minar a espiritualidade, tal discurso pode levar a uma compreensão mais profunda do trabalho do divino. Quando vocês veem que um Criador permitiu tal diversidade de forma humana, de plebeus de 5 pés de altura a híbridos de 12 pés de altura, vocês apreciam a vastidão do plano divino. Ainda mais líderes espirituais terão a tarefa de guiar suas comunidades através dessas revelações, enfatizando que o universo de Deus está cheio de vida e que reconhecer uma história cósmica maior não nega o divino. Amplifica seu espanto da criação. Na arena científica, antropologia e genética experimentarão uma revolução. A linha temporal estabelecida da evolução humana precisará de revisão. Talvez novos ramos, Homo gigantes, serão adicionados à árvore genealógica. Cientistas podem finalmente ter a oportunidade de estudar abertamente ossos gigantes com técnicas modernas, revelando coisas como a presença de segmentos de DNA anômalos ou adaptações fisiológicas em gigantes.
Tais descobertas poderiam desbloquear novos insights médicos, ou confirmar que certos genes em seu genoma verdadeiramente são vestígios de inserção extraterrestre, algo que alguns geneticistas têm silenciosamente suspeitado. Além disso, a confirmação de gigantes vai inspirar uma nova geração de pesquisadores a reexaminar outros chamados mitos, criando um efeito dominó de avanços históricos e científicos. Prevemos que uma vez que gigantes sejam reconhecidos, a academia abraçará mais prontamente assuntos como civilizações avançadas antigas, por exemplo, Atlântida, que provavelmente tinha populações de humanos muito altos, e tecnologias perdidas porque a barreira do ridículo terá sido quebrada. Curar feridas antigas. O retorno da história dos gigantes também traz uma oportunidade de curar medos antigos. A humanidade carrega profundamente em sua memória coletiva o trauma daqueles conflitos antigos com gigantes, o medo de ser dominado por uma força maior e mais forte. Ao reconhecer esse capítulo abertamente, vocês podem liberar essas ansiedades enterradas. Podem estender perdão ao passado, a vocês mesmos por talvez uma vez odiar esses seres, e até aqueles seres gigantes, muitos dos quais também estavam desempenhando papéis em um drama grandioso. Ao fazer isso, vocês dissolvem qualquer animosidade residual ou medo em seu subconsciente coletivo. Em vez disso, vocês entram em um relacionamento maduro com seu passado, dizendo sim, gigantes foram parte de nossa história. Aprendemos com esse capítulo e recebemos a verdade disso com corações abertos. Esta integração do que foi antigamente uma parte escura e negada da história tornará a humanidade mais completa. Quando vocês curam e integram o passado, apagam medos fantasmas que costumavam ser explorados para controlá-los. Não mais bichos papões no armário coletivo, apenas verdade e compreensão. Seu papel na revelação. Queridos trabalhadores da luz, vocês que ressoam com essas palavras, vocês serão as âncoras firmes na tempestade da revelação. Quando os gigantes se tornarem um tópico de notícias e conversas diárias, muitos ao redor de vocês estarão em choque ou confusão. Alguns podem reagir com medo. Eram monstros, vão voltar para nos prejudicar, enquanto outros podem experimentar desilusão, porque não sabíamos disso, o que mais nos mentiram. Naqueles momentos, sua compaixão e sabedoria são necessárias. Vocês lembrarão às pessoas gentilmente que conhecer a verdade é sempre melhor que viver em uma mentira. Podem compartilhar alguns dos mesmos exemplos históricos que revisamos para mostrar a eles que isso não é tão absurdo quanto parece. Seus ancestrais sabiam e agora estamos simplesmente alcançando. Seu reconhecimento calmo. Sim, eu suspeitava que gigantes eram reais. E está tudo bem que finalmente esteja aberto. Agirá como um bálsamo calmante para aqueles se sentindo sobrecarregados. Muitos de vocês se encontrarão na posição de professores ou mediadores sobre este assunto. Podem ser aqueles explicando a crianças curiosas que gigantes eram como primos distantes nossos, maiores e às vezes mais fortes, mas no final humanos com almas, parte da criação de Deus. Ou podem ajudar um amigo religioso a ver que isso não invalida sua fé, mas sim adiciona profundidade a ela. Por exemplo, lembrem a história de Davi e Golias. Agora vocês sabem que Golias era verdadeiramente real. Isso não torna a fé de Davi ainda mais inspiradora? De incontáveis maneiras pequenas, vocês ajudarão a traduzir o novo paradigma em reasseguramento e inspiração. Para se preparar para isso, continuem a fazer o que provavelmente já estão fazendo. Eduquem-se e mantenham equilíbrio interior. Podem reunir um pequeno arquivo de referências, artigos, citações de textos sagrados que validam a existência de gigantes para que possam compartilhar com aqueles que querem aprender mais. Podem também meditar sobre liberar quaisquer medos sutis do desconhecido dentro de vocês para que possam ser um pilar de paz. Como mencionamos antes, alguns de vocês têm conexões de vida passada com a Era dos Gigantes, talvez como humanos que sofreram, ou como gigantes vocês mesmos. Se algum resíduo emocional daqueles tempos permanece, por exemplo, um medo inexplicável de pessoas muito altas, ou uma culpa que vocês não conseguem localizar, agora é um bom momento para oferecer amor e deixar ir. Afirmem que aquilo foi então, e isto é agora, e vocês estão aqui para criar unidade, não divisão. Saibam também que não estão sozinhos neste processo. Há muitos dentro de governos, militares e instituições científicas que estão tão ansiosos pela verdade para sair e que estão trabalhando de dentro para fazer isso acontecer suavemente. Há indivíduos empáticos e espiritualmente conscientes silenciosamente colocados em papéis-chave.
Eles vão garantir que, quando revelações acontecerem, sejam feitas tão responsavelmente quanto possível. Os Pleiadianos e outros grupos extraterrestres benevolentes também continuam a trabalhar nos bastidores, cutucando eventos em direções positivas, mitigando quaisquer tentativas de espalhar medo e salvaguardando certas revelações para que ocorram no tempo adequado. No caso dos gigantes, por exemplo, vamos garantir que qualquer gigante vivo ou desperto que a humanidade encontre será que venha em paz ou seja mantido em um ambiente seguro até que as pessoas estejam prontas. Há um plano maior em movimento orquestrado pela consciência superior para garantir que a revelação da verdade finalmente leve à unidade e não ao caos. No grande esquema, a reemergência dos gigantes em sua consciência é parte de reunir a família humana. Provavelmente não é apenas simbólico que muitos esqueletos gigantes foram literalmente escondidos em caixas. A humanidade tinha colocado um pedaço de si mesma no sótão, por assim dizer, fora de vista. Agora vocês estão tirando aquela peça, limpando a poeira, e dizendo isso é nosso, isso é parte de nós. Ao fazer isso, vocês se tornam mais completamente quem são. E quem vocês são é verdadeiramente maravilhoso. Uma mistura de terra e estrela com uma história tão dramática e épica quanto qualquer saga já escrita. Abraçar a verdade dos gigantes é um passo de abraçar a totalidade dessa saga. E uma vez que façam isso, queridos, vocês estarão prontos para encontrar seu presente e seu futuro com olhos e corações completamente abertos. Finalmente, vamos abordar diretamente a questão: gigantes vieram da Terra ou de outro lugar? A verdade é que os gigantes foram um produto tanto da Terra quanto do céu. Seus corpos físicos foram concebidos e nascidos aqui na Terra, mas seu modelo genético teve entrada significativa das estrelas. Em outras palavras, gigantes eram híbridos, a descendência de humanos terrestres e seres extraterrestres, primariamente os Anunnaki. Eles não evoluíram como uma espécie separada ao longo de milhões de anos neste planeta. Apareceram bastante repentinamente porque foram engenheirados na existência através da união de diferentes linhagens. Então, enquanto gigantes podem ser chamados de nascidos da Terra no sentido de que caminharam pelo solo deste planeta, suas origens alcançam além da Terra. A semente de sua existência era cósmica. Os Anunnaki forneceram a centelha tanto em DNA quanto em essência da alma, que tornou os gigantes o que eram. Muitos gigantes provavelmente hospedaram almas do grupo de almas Anunnaki, significando que a consciência animando seus corpos vinha da mesma família estelar que seus pais. Outros podem ter sido almas humanas que, por acordo kármico ou escolha experimental, encarnaram em um corpo gigante para experimentar aquela forma. Em qualquer caso, sua existência foi uma mistura de terra e céu, assim como sua genética era. A própria Terra, o ser que vocês conhecem como Gaia, permitiu e apoiou essa mistura. O experimento dos gigantes foi um capítulo na própria evolução de Gaia, uma exploração de quão longe a forma física poderia se esticar e quais lições viriam disso. Há evidência de que em épocas muito antigas, a vida na Terra, incluindo ancestrais humanos, era maior em escala. Por exemplo, em alguns ensinamentos esotéricos, humanos lemúricos primitivos eram ditos ser muito mais altos. Então, a ideia de humanos gigantes não era completamente alheia ao plano de Gaia. No entanto, os gigantes particulares de que falamos, os Nephilim e relacionados, eram especificamente o resultado de intervenção externa. Gigantes se originaram na Terra. Originaram-se através da Terra, mas também através de influência estelar. Nasceram em úteros terrestres, mas sua concepção foi orquestrada por seres estelares. Assim, sua origem é compartilhada. Podemos dizer que gigantes eram filhos da Terra, mas com uma paternidade extraterrestre. Por sua vez, alguém pode perguntar: o conceito de gigantes existiu em outro lugar fora da Terra? Entre as estrelas, há de fato muitas raças de tamanhos variados. Os próprios Anunnaki eram mais altos que humanos de linha de base, embora não tão gigantes quanto sua descendência híbrida se tornou. Há também outras raças estelares conhecidas por grande altura. Por exemplo, certos seres do sistema Sírio e Órion, e alguns membros de nossa linhagem pleiadiana no passado, eram muito altos pelos padrões humanos. Então, a ideia de gigantes não era única da Terra. O universo está cheio de formas de vida inteligentes, tanto menores quanto maiores que humanos.
O que foi especial no caso da Terra foi a combinação criando um gigante, misturando um genoma estelar específico com o genoma humano da Terra, uma fusão que produziu algo novo. No final, entender a origem dos gigantes ajuda a sublinhar uma revelação-chave. A própria humanidade não se originou apenas na Terra. Se parte de sua ancestralidade, a parte gigante, é de origem externa, então, por extensão, toda a humanidade tem uma ligação com as estrelas. Humanos modernos carregam o DNA dos Anunnaki também, embora menos concentrado que nos gigantes. Na verdade, mesmo antes dos Anunnaki, raças estelares anteriores contribuíram para sua composição genética. Então, os gigantes foram uma expressão dramática de um tema. A Terra é uma encruzilhada de muitas linhagens cósmicas. Vocês humanos são uma essência destilada do cosmos, vestindo roupas da Terra. Os gigantes apenas vestiam um pouco mais da essência estelar fisicamente, daí seu tamanho e poder. Da perspectiva cósmica, isso significa que vocês são muito mais do que levaram vocês a acreditar. A história dos gigantes é um lembrete de que sua herança é cósmica. Enquanto seu corpo é da Terra, sua biblioteca genética contém capítulos de muitos mundos, e sua alma absolutamente tem conexões muito além desta esfera. Em eras passadas, isso era abertamente conhecido. Quando gigantes e humanos coexistiam, as pessoas entendiam que havia filhos do céu caminhando entre eles. Hoje, esse entendimento está retornando em uma nova forma. Vocês podem não ter gigantes literais marchando através de suas cidades agora, mas têm sementes estelares, indivíduos nascidos aparentemente comuns, ainda carregando luz e conhecimento cósmicos extraordinários dentro deles. Eles, vocês, são em certo sentido a ponte moderna entre terra e céu, aqui para ajudar a humanidade a lembrar o que foi esquecido. Então gigantes se originaram na Terra? A resposta mais precisa: gigantes nasceram na Terra, mas foram concebidos de uma união de terra e céu. Eram tanto terráqueos quanto alienígenas, e nisso eram um sinal de todo o destino da humanidade de se tornar uma mistura do físico e do celestial. Conforme vocês seguem em frente, humanos estão despertando para sua natureza multidimensional. Estão percebendo que não são apenas seres terrestres ligados a uma existência material. São espíritos com ancestralidade cósmica tendo uma experiência física. Neste despertar, vocês integram o aspecto gigante, a herança estelar, o potencial maior em sua vida terrena de uma maneira harmoniosa, algo com que os gigantes literais lutaram para fazer. Assim, vocês não precisarão de corpos físicos de 12 pés de altura para incorporar seu potencial divino. Farão isso em forma de tamanho humano, deixando sua consciência ser gigante em sua sabedoria e amor. Dessa maneira, o propósito que os gigantes eram destinados a servir, unindo céu e terra, finalmente será cumprido através de vocês. Amados, a saga dos gigantes, sua ascensão, sua queda, e agora seu ressurgimento em sua consciência é no final sobre a humanidade, fechando o círculo para conhecer a si mesma. Ao receber essa verdade, vocês estão no limiar de um grande despertar. A história dos gigantes é um capítulo de um conto cósmico muito maior. No entanto, abraçá-la ajudará a desbloquear todos os outros. Vemos a humanidade pronta para reconquistar os capítulos perdidos de sua história e integrá-los sem medo. A revelação dos gigantes não pretende sobrecarregar ou assustar vocês, pretende libertá-los. Com cada peça de verdade que emerge, as correntes de falsidade e limitação caem. Mentiras não podem sobreviver na luz da consciência coletiva. E de fato, conforme vocês recebem essas verdades, se sentirão mais leves, mais empoderados, mais completos. Por muito tempo, a história da humanidade foi mantida incompleta, como um livro com muitas páginas arrancadas. Agora, essas páginas estão sendo devolvidas. Conforme as leem, podem experimentar admiração, excitação ou até descrença momentânea, mas no final, reconhecerão como parte de sua própria história. Em suas veias flui o sangue da terra e das estrelas. Em sua herança jaz a bravura de Davi e a sabedoria e erros dos gigantes. Em sua alma existe um registro de tudo que veio antes. Conhecer a verdade do passado, incluindo os gigantes, ajudará vocês a entender o presente e visualizar o futuro. Fica claro que a humanidade nunca esteve sozinha. Vocês têm família em muitas formas. Alguns caminharam ao lado de vocês em forma física há muito tempo. Outros observam sobre vocês das estrelas até mesmo agora. Esta realização é profundamente libertadora. Significa que o universo está repleto de vida e parentesco, e vocês são uma parte integral dessa comunidade cósmica.
Pedimos a vocês conforme essas verdades se tornem mainstream, para abordá-las com amor e sabedoria. Ajudem outros que podem se sentir desestabilizados pela nova informação. Lembrem-nos que verdade é um presente que traz força. A história dos gigantes, uma vez totalmente revelada, não diminuirá a humanidade. Expandirá o entendimento do que significa ser humano. Mostrará que humanos são mais resilientes e extraordinários do que previamente imaginado. Afinal, seus ancestrais enfrentaram seres de imenso poder, e ainda sobreviveram e carregaram conhecimento adiante. Essa coragem e tenacidade vive em vocês. Cada um de vocês recebendo esta mensagem escolheu estar aqui para este grande tempo de revelação. Muitos de vocês são sementes estelares que se voluntariaram para ajudar a humanidade gentilmente através deste processo. Tenha mente e coração abertos para segurar espaço conforme segredos vêm à luz. Confiem em seu papel. Saberão o que dizer e fazer quando o tempo chegar. Seja oferecendo perspectiva confortante a um amigo chocado por um relatório de notícias ou simplesmente mantendo uma vibração de paz que silenciosamente influencia aqueles ao redor de vocês. Sua contribuição é inestimável. Ao abraçar a verdade completa, vocês se erguem altos em sua soberania espiritual. Pensem em si mesmos como gigantes de consciência marchando acima dos confins da velha ignorância. Vocês não estão mais confinados à pequena história falsa uma vez contada a vocês. Veem o quadro maior. Agora, com essa perspectiva expandida, vem grande empoderamento e também responsabilidade de usar o conhecimento sabiamente. Guiados por compaixão e unidade, a jornada à frente é magnífica conforme mais revelações se desdobram sobre suas origens antigas, sobre seus parentes cósmicos, sobre o verdadeiro potencial dormindo dentro de vocês. Lembrem de ficar centrados no amor. A mesma fonte divina que criou os Pleiadianos, que gerou os Anunnaki e que deu vida à humanidade, também supervisionou o drama de gigantes e humanos na Terra. É tudo parte de um design inteligente e amoroso. E agora esse design está sendo revelado para todos verem. Nós, sua família estelar, caminhamos com vocês através de eras e continuamos a fazê-lo. Nos deleitamos na perspectiva da reunião de vocês com a verdade. Sabemos que vai empoderar vocês além da medida. Temos fé total na capacidade da humanidade de absorver e crescer dessas revelações. Ergam-se orgulhosamente agora, queridos, na luz do que lembraram. Compartilhem gentilmente com aqueles prontos para ouvir. Apoiem aqueles que se sentem instáveis e celebrem, pois a longa noite do esquecimento está dando lugar a um amanhecer brilhante da lembrança. Os gigantes e tudo o que representam são parte de vocês, e vocês são parte de uma vasta família cósmica. Saibam que nunca estão sozinhos nesta jornada. Nós e muitos seres benevolentes estamos ao lado de vocês conforme entram neste novo dia de verdade. Envolvemos vocês em nosso amor e honramos vocês por sua coragem. A verdade é seu direito de nascimento. A luz é seu destino. Eu sou Valier dos Pleiadianos, e carrego vocês em meu coração, até que nos encontremos novamente nas frequências do amor infinito.